como um psicólogo pode ajudar uma pessoa, ou mais especificamente, como a terapia pode ajudar alguém. Olá, eu sou Gabriel, psicólogo, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você já se perguntou como funciona o processo de psicoterapia? A pessoa vai lá, fala da vida dela para um profissional da psicologia, mas como isso poderia ajudar essa pessoa de alguma forma? Primeiro, eu quero te dizer que nem todos os psicólogos trabalham da mesma forma. Cada um tem uma teoria, uma abordagem que guia o trabalho deles. Por exemplo, algumas das mais conhecidas são a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a gestalt terapia, enfim, a lista é imensa. Mas nesse vídeo, eu quero te falar como um psicólogo pode ajudar uma pessoa, independente da abordagem dele. Quando você vai pela primeira vez em uma sessão de psicoterapia, geralmente o psicólogo te pergunta o porquê de você estar ali. E conforme você for falando os motivos, ele vai pontuando algumas coisas e fazendo mais perguntas. E conforme o processo se desenvolve, quanto mais você fala, mais e mais questões vão surgindo para serem trabalhadas ali. Já na primeira sessão, o paciente já pode se sentir um pouco melhor em relação ao sofrimento dele, principalmente se o psicólogo for um bom profissional. Porque sim, assim como em diversas outras áreas, na psicologia também existem profissionais que deixam a desejar. Mas como eu posso saber se um psicólogo é um bom profissional? Primeiro de tudo, o paciente precisa sentir que está sendo escutado de verdade, que aquele profissional está atento e não julga a dor dele. Porque sim, há profissionais que falam coisas absurdas para alguns pacientes como "isso é falta de trabalho, tem muita gente pior do que você". Então fuja de profissionais assim, porque é importante que o paciente se sinta bem com o profissional para que alguma coisa positiva possa surgir desse processo. Conforme a terapia vai acontecendo e o paciente se sente acolhido e respeitado, ele passa a confiar mais e mais naquele profissional e se sente mais encorajado, mais à vontade para falar do seu sofrimento e das suas preocupações. E é a partir desses relatos que o profissional vai fazer perguntas, interpretações, observações, enfim, são vários os nomes que a gente dá para essas intervenções. Espera-se que no decorrer da terapia, o paciente comece a expandir as suas capacidades de pensar sobre as coisas e aumentar as percepções sobre o mundo e sobre aquilo que ele sente. A pessoa passa a se conhecer melhor, a ser mais introspectiva, mais analítica com o que se passa dentro da cabeça dela. O paciente começa de certa forma a se analisar os próprios sentimentos, emoções, lembranças, por exemplo, e a fazer ligações entre esses elementos, que é o que a gente chama de capacidade de insight ou de pensar psicologicamente. A pessoa passa a lidar melhor com os próprios sentimentos, pensamentos e emoções, e os relacionamentos da pessoa também melhoram. Ela passa a tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas para a própria vida. Essa questão de ser mais introspectivo é uma habilidade muito importante para conseguir lidar melhor com os conflitos psicológicos, para conseguir ver a vida de uma maneira mais realista e também para ser mais empático com as outras pessoas. Então, por mais que seja difícil entender como é que um psicólogo pode ajudar uma pessoa, por ela simplesmente falar da vida dela, falar dos problemas dela, é importante entender que muitas coisas estão acontecendo nos bastidores enquanto as sessões se desenvolvem. É como se o paciente, a cada vez que ele vai na sessão, repetindo esse processo de falar do seu sofrimento, das suas questões com o auxílio do terapeuta, ele vai meio que absorvendo, internalizando a capacidade que o terapeuta tem de pensar psicologicamente e de ser mais analítico. Por isso é tão importante que o psicoterapeuta também tenha a própria terapia. O termo insight que eu falei anteriormente, de uma maneira bem superficial, fala do nível de consciência e de entendimento que a pessoa tem em relação ao próprio sofrimento. O insight fala de uma ampliação do autoconhecimento, da capacidade de observação e, de certa forma, de uma aproximação de quem você realmente é. É como se você começasse a perceber coisas que antes tinham passado batido. De repente, uma lembrança, uma emoção, um comportamento da sua vida presente começa a fazer sentido. E você começa a fazer ligações entre eles e fatos, pessoas e relacionamentos do passado. Você meio que começa a fazer uma ligação entre os diversos pontos que compõem toda a sua história de vida. E ao se dar conta disso, é como se acontecesse uma reedição dos acontecimentos. O paciente começa a meio que transformar a sua narrativa sobre a vida, sobre os fatos e sobre as pessoas. E assim ele começa a ter um maior domínio sobre seus conflitos internos e sobre as suas emoções. Emoções essas que podem estar surgindo em forma de transtornos psicológicos e outras formas de sofrimento mental.
Bem, pessoal, esse foi um breve resumo do que pode acontecer em um processo de psicoterapia e como um psicólogo pode ajudar uma pessoa. Mas esse tema ele é muito amplo, não dá para colocar ele em um vídeo só. Mas se você quiser continuar recebendo os meus conteúdos, se inscreve no canal. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo, e se você gostou da forma como eu falei, quer conhecer mais sobre o meu trabalho, quer fazer psicoterapia, não se esqueça de que os meus links estão aqui embaixo, meu site, meu WhatsApp, meu Instagram, qualquer coisa é só entrar em contato comigo e até um próximo vídeo.